Maravilha, maravilha de Deus, com grande alegria e grande satisfação que estamos de volta para dar continuidade ao estudo na carta aos Efésios. Hoje vamos prosseguir dando continuidade ao capítulo 2. Nós paramos ao último estudo no capítulo 2, verso 10. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 11. A carta aos Efésios quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu da cidade de Roma, onde estava preso em uma prisão domiciliar. Isso está escrito em Atos capítulo 28, verso 16. A igreja dos Efésios, quem fundou foi o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária que ele fez a Éfeso, no ano 55 depois de Cristo. Portanto, vamos agora dar continuidade a partir do versículo 11 do capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios, verso 11. Ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se titulam circunciso por mãos humanas na carne. Versículo 12. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui o apóstolo Paulo agora faz uma recomendação aos cristãos de Éfeso para que ele viesse se lembrar na situação, o estado, ou a posição, ou a situação ao qual outrora eles estavam, que eles eram incircuncisos e eram chamados de incircunciso por aqueles que são circuncisos na carne, ou seja, o povo judeu é o povo da circuncisão, era um povo que era circuncidado. Deus havia feito uma promessa, um pacto, uma aliança com Abraão. Isso está escrito em Gênesis capítulo 17, verso 9 ao verso 14. Diz que Deus chama Abraão e faz uma aliança, um pacto com Abraão, dizendo que toda criança, ao nascer, ao oitavo dia, teria que ser circuncidada, teria que passar pela circuncisão. E o próprio Abraão ele foi circuncidado. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 23 ao 27, diz isso, de que tanto Abraão, bem como os seus servos e a sua descendência foram circuncidados. E a partir de então, toda criança que nascesse era circuncidada ao oitavo dia. A circuncisão era um pacto, uma aliança de Deus com Abraão e consistia na remoção ou na retirada do prepúcio do órgão masculino. Toda criança do sexo masculino teria que tirar o prepúcio do seu órgão, do órgão masculino, do pênis. Essa circuncisão consistia na remoção da pele que cobria a glande do órgão masculino. E o apóstolo Paulo ele faz isso, lembrando aos Efésios, no versículo 11 do capítulo 2, dizendo que eles eram incircuncisos, ou seja, eles não tinham essa promessa, eles não tinham esse pacto, eles não tinham essa aliança de Deus com Abraão. E que os judeus chamavam os outros povos, as outras nações de incircunciso, pela razão de eles não terem aliança, o pacto com Deus. E os judeus eles se consideravam superior, acima, privilegiados por
por ter essa aliança, esse pacto com Deus e por ser da descendência de Abraão, o qual Deus havia feito um pacto com ele. Gênesis capítulo 17, verso 9 ao 14, fala isso sobre o pacto de Deus com Abraão. E aí o apóstolo Paulo prossegue dizendo no versículo 12 de que eles outrora estavam sem Cristo no mundo. Não somente era incircunciso, mas também estava sem Cristo. Eram estranhos à comunidade de Israel, não fazia parte do povo de Israel. Estavam sem esperança, sem as promessas e sem Deus no mundo. E o Evangelho, a pregação, as boas novas, quando os efésios ouviram através de Paulo as boas novas, quando eles aceitaram Cristo Jesus, se converteram, eles agora passaram a ser povo de Deus. Passaram a estar perto de Deus agora. A sua comunhão com Deus havia sido restaurada porque eles haviam ouvido a palavra, haviam ouvido o Evangelho, a palavra da salvação. O versículo 13, ele prossegue dizendo, só realmente trazendo à tona de que também essa situação era a nossa. Assim como os efésios eram incircuncisos, estavam sem Cristo, não fazia parte do povo de Israel, não tinham as promessas, estavam sem esperança e sem Deus. Assim também outrora era nós. Nós, antes de aceitarmos a Cristo Jesus, nós éramos considerados incircuncisos. Estávamos sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Mas no momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus, passamos a ter uma perspectiva do futuro, passamos a ter uma esperança viva dentro de nós. O apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 3, diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança por meio de Jesus Cristo. Então, nós recebemos, agora somos povo de Deus, nós temos Cristo Jesus, nós temos a promessa de Deus e temos esperança. E o apóstolo Pedro também diz que nós devemos estar prontos para responder às pessoas, os ímpios, que vierem nos perguntar qual é a razão da nossa esperança. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, ele diz isso. Estejais prontos e preparados para responder àqueles que vierem perguntar qual é a causa de vossa esperança. O versículo 14, 13, o apóstolo Paulo continua dizendo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximado pelo sangue de Jesus. Então o apóstolo Paulo agora ele está dizendo, olha, mas agora, em Jesus, vocês que estavam separados, não faziam parte do povo de Israel, estavam sem Cristo, estavam sem esperança, estavam sem Deus, mas, verso 13 diz, mas agora, em Jesus, foste aproximado pelo sangue de Jesus. Então, Deus, ele nos aproximou dele mesmo, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus nos aproximou, nos reconciliou com ele mesmo, pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Mateus capítulo 26, verso 28 diz isso, que o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Hebreus capítulo 13, verso 20 também diz que o sangue de Jesus é o sangue da eterna aliança. Então nós, os efésios e nós, fomos aproximados de Deus. Fomos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. Verso 14.
Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. O apóstolo Paulo aqui nesse versículo 14 diz que Jesus Cristo é a nossa paz. Quando ele diz se ele é a nossa paz, ele está dizendo, e ele somente Cristo é a nossa paz. E ele, Cristo, de ambos os povos fez um, ou seja, antes da vinda de Cristo, a raça humana era dividida em circunciso, que era o povo judeu, e incircunciso, eram as outras nações. O povo de Israel, por Deus ter feito um pacto, uma aliança com Abraão, o pacto da circuncisão, o povo de Israel passou a ser povo de Deus, o povo circuncidado, o povo circunciso. E os povos, as outras nações, eram consideradas incircuncisas. Mas agora em Cristo Jesus, de ambos os povos, fez apenas um povo. Então em Cristo Jesus, agora não há mais grego, nem romano, nem bárbaro, nem cítaro, nem livre, nem escravo, mas todo em Cristo Jesus torna-se um. Colossenses capítulo 3, verso 11 diz isso, que não há mais grego, bárbaro, cítaro, livre ou escravo. Todos agora em Cristo Jesus se tornam um. E também diz o versículo 14 que Cristo derrubou a parede de separação que estava no meio. Então, Jesus ele separou, derrubou aquilo que separava os povos, as nações, bem como separava tanto a nação com outras nações. A lei que Deus havia dado a Moisés, essa lei consistia em rituais, em guardar dias, consistia em culinária, em comidas puras e em comidas impuras. E esses rituais, essa lei separava o povo judeu do povo gentil. Isso causava, era uma parede de separação. Mas diz que Cristo Jesus, ele derrubou a parede de separação. Versículo 14 diz isso. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então havia uma inimizade, havia uma separação, um muro que separava não só a nação de Israel das outras nações, bem como as outras nações do próprio Deus separava. Mas Cristo derrubou essa separação, esse muro. No templo havia o pátio dos gentios, e esse pátio dos gentios era separado por um muro, por uma parede, e nessa parede tinha escrito de que os gentios não podiam ultrapassar aquela parede, porque se ultrapassasse aquele limite, eram julgados, eram mortos. E quando o apóstolo Paulo diz no versículo 14 que ele, Cristo, derrubou o muro, a parede que separava, isso diz respeito tanto à lei de Moisés, que consistia em rituais, na guarda de dias, na guarda de comidas impuras, que isso distinguia o povo judeu das outras nações, bem como consiste nessa parede que havia no templo, que separava o pátio do gentio do santo lugar, do santo dos santos. Então, a separação que havia entre Deus e os homens foi derrubada. Cristo Jesus derrubou por terra, jogou por terra, através da sua morte e ressurreição. Mateus capítulo 27, verso 51 diz que o véu foi rasgado do alto a baixo. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz que nós devemos ter agora ousadia e intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Verso 15.
Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, da forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aboliu na sua carne, ou seja, quando ele morreu e ressuscitou, ele anulou toda a lei na forma de ordenança e criou dos dois povos apenas um novo homem. E esse novo homem é representado pela igreja. Então, Cristo Jesus agora representa, é o cabeça de uma nova raça, é o cabeça da igreja. Jesus agora é a cabeça de todo homem, toda mulher que o aceita como único e suficiente Salvador da vida deles. E o versículo 15 encerra dizendo, fazendo a paz. Então, Cristo, ele aboliu, anulou a lei que consistia em ordenança e fez em si mesmo um novo homem, ou seja, todos aqueles que estão em Cristo Jesus agora é um novo homem. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E não somente isso, mas também fez a paz. Ele trouxe a paz, uniu as pessoas que outrora estavam mortas em seus delitos e pecados, que o versículo 1 do capítulo 2 diz isso, uniu essas pessoas que outrora estavam mortas em seus delitos e pecados, uniu com Deus, trazendo a paz. Que nós possamos ter isso em mente. O versículo 11, o apóstolo Paulo inicia dizendo, portanto, lembrai-vos de que eram incircuncisos, não fazia parte do povo de Israel, eram estranhos às promessas de Deus, estavam sem esperança, sem Deus no mundo, de que estavam longe, mas que através de Jesus nós agora nos aproximamos de Deus e Cristo é a nossa paz. Que nós possamos a cada dia ter isso em mente, lembrar de que outrora, de que um dia nós estávamos afastados de Deus, estávamos sem Cristo, estávamos sem esperança, mas que agora, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, de lá para cá, nós nos tornamos povo de Deus, estamos próximos de Deus e temos paz com Ele. Que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo. Você que não acessou ainda o nosso canal, é só acessar Elson Borges e assistir as mensagens que lá está gravada. Deus nos abençoe no nome de Jesus.